Olá, eu espero que tu estejas bem e se tudo der certo, logo logo nós vamos nos encontrar. Eu trouxe hoje para conversar rapidamente contigo um tema muito interessante de como surgiu a sociologia, essa ciência que estuda a sociedade e estuda o comportamento das pessoas dentro dos grupos sociais na qual elas fazem parte. Então, é bem interessante da necessidade de surgir, sim, uma ciência que se utilize de uma forma, de métodos para estudar essas pessoas dentro das relações que se estabelecem dentro desse contexto social. Então, tudo surgiu, na verdade, a partir de alguns eventos históricos, ou seja, lá o professor de história está explicando. Nós não vamos falar de história, vamos falar de sociedade e sociologia, mas ainda assim, muitas das explicações da sociologia e o comportamento humano, ele advém da história e de alguns momentos históricos muito importantes. Então, um deles, para o surgimento da sociologia enquanto uma ciência, foi um momento bem interessante quando as pessoas que eram controladas pelo rei, pelo clero, se tocaram que a explicação de tudo no universo, de tudo que a cerca, na verdade está aqui, ó, na utilização da razão, ou seja, para se descobrir exatamente alguma coisa, é importante que a gente estude essa coisa, que a resposta não está no ar, né? Não está no sagrado ou na palavra de alguém, e sim, principalmente, através do estudo é que nós temos as explicações das coisas. Então, este foi um momento interessante que surgiu várias ideias. Então, é muito conhecido esse momento como iluminismo, ou seja, foi um movimento intelectual de vários autores aí, de vários cientistas de todas as áreas do conhecimento que começaram a descobrir coisas. E também descobriram que, na verdade, era importante maior liberdade e participação política e que o próprio sistema que eles estavam vivendo ali, o sistema de governo, o sistema de poder, não era mais plausível, né, de explicações, porque ali o homem passa a ser o centro das explicações todas e da razão. Então, começa aí um movimento bem interessante para tirar, para modificar o sistema de governo, para se tirar o rei e, enfim, tirar o poder do clero, e o homem em si passa, então, a ser mais importante. E esse movimento aí, na verdade, ele incentivou a Revolução Francesa, que era pautada em um slogan chamado liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, era a busca por liberdade, busca por maior igualdade social, né? E põe então o antigo regime abaixo, extremamente absolutista e totalitário, para então surgir aí essa classe, né, burguesa, que trouxe a partir de então a Revolução Industrial, ou seja, surgiram várias fábricas, pessoas trabalhando, crianças, e a partir disso surgiu bastante exploração aí das pessoas que vendiam, né, o seu tempo para trabalhar, para conseguir se manter. Então, surge aí uma ciência que traz um método científico para estudar essa engrenagem social, tá? Decorrente de mudanças e problemas sociais. Eu coloquei esse mapinha aí que faz e que mostra que as mudanças sociais que aconteceram na Europa, elas fomentaram a Revolução Francesa, industrial, e fizeram com que surgisse uma ciência chamada sociologia.
E aí entram os 3 clássicos que surgem para estudar a sociologia. O primeiro é conhecido como pai da sociologia e ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que a sociedade ela existe antes de nós, do homem. Ela pré-existe e ela é feita de regras, de crenças, de pensamento, e ele chama isso de fatos sociais, e que fazem parte de toda a nossa consciência coletiva, de toda a sociedade, faz com que a gente haja de forma correta. Entra aí também o Weber, que diz que o homem não é, na verdade, que a sociedade não pré-existe e que domina o homem, e sim o homem é movido pela ação social, e o homem faz as suas escolhas motivados aí por alguns motivos que o incentivam dentro de um sentido. Toda ação humana ela tem um sentido. E entra o Marx, que diz, na verdade, que a explicação da sociedade ela é baseada na luta de classes e que o mundo capitalista ele trouxe muita exploração, desigualdade para as pessoas, e as pessoas vendem a sua força de trabalho para esse mundo capitalista para se manter apenas, e acabam estando alienadas aí dentro de um processo de poder que ele chama de capitalista e do mundo burguês, que explora o proletariado, que é a classe trabalhadora, né, que trabalha demais e que não consegue se manter, e que esse lucro aí vai todo para a mão, então, do capitalista, do burguês, tá? São os 3 clássicos, na verdade, que explicam de uma forma científica a sociedade. A partir disso, então, eles criam, né, a sociologia, Durkheim já traz essa ideia e cria a sociologia enquanto uma ciência que se utiliza de método científico para estudar a sociedade. Esses 3 clássicos aí, surgiram muitos outros pensadores e ainda surgem, né, que explicam a sociedade, mas geralmente todos eles trazem um pouquinho de cada um, do método de cada um desses 3, que na verdade permaneceu, né, durante a história, e que ainda se faz uso muito de algumas explicações e alguns métodos utilizados por eles, tá? Então surge aí a sociologia, que é a nossa disciplina, a nossa ciência, e ela tem um vínculo aí histórico, e ela é muito importante para o estudo das pessoas, da sociedade e do comportamento humano. Estou morrendo de saudades, 1000 beijos para ti, e nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, em breve. Beijo!